Tito capítulo 3, verso 8 ao 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Deus amado, nós agora estamos diante da Tua palavra que foi lida e que será exposta. Por isso, Senhor, pedimos que o nosso coração esteja pronto para recebê-la. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes confiamos na nossa sabedoria terrena, mas pedimos, Pai, tira de nós qualquer venda que esteja tampando os nossos olhos, para que assim recebamos o Teu ensino e cresçamos em graça e em conhecimento de Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Se você já fez algum curso teórico, talvez você tenha terminado esse curso e pensado, o que é que eu faço agora? Isso pode ter acontecido quando você fez aulas para tirar a CNH. Você fez as aulas teóricas e depois, quando você vai pegar o carro, você se pergunta, o que eu faço agora? Ou talvez se você aprendeu com o seu pai falou, olha, você tem que fazer isso aqui, controlar a embreagem, sair devagar. Mas quando você pega o carro, você se pergunta, como é que eu vou fazer isso? Quando nós observamos o texto que nós estamos lendo, na semana passada nós vimos que Paulo dá diversas instruções para Tito que ele deveria ensinar à igreja, mas ele especialmente dá uma grande forma de mostrar, ou melhor dizendo, ele traz para Tito a base que deveria fazê-los a viver essa vida de obediência ao Senhor. É isso que ele faz nos versos 4 a 7. Ele dá algumas ordens nos versículos 1 e 2, mas ele dá a base para essa forma de viver nos versos 4 a 7. Ele fala, olha, essa doutrina que você deve pregar, essa doutrina que deve levar às boas obras. Só que agora ele diz para Tito, é dessa forma que você vai fazer. Eu te dei as informações, te dei a teoria sobre a forma de viver adequada, sobre a motivação correta de viver na prática das boas obras, mas como é que você vai lidar com essa verdade do Evangelho? Ele havia mostrado que a salvação graciosa do Senhor é feita de modo soberano por Deus. Ele mostra no verso 3 que todos nós éramos desobedientes, pecadores, escravos do nosso pecado, mas a partir do verso de número 4 ele diz que Deus manifestou a sua graça para conosco, nos salvando. Não levando em conta os nossos méritos ou as nossas obras, porque nós éramos escravos, pecadores, mas unicamente pela graça e pelo amor do Senhor, que é manifesto de forma que o Espírito Santo é derramado em nós e nos garante tudo aquilo que Cristo conquistou pela sua obra e pela sua obediência. Em outras palavras, o Deus Trino está trabalhando para a salvação do seu povo, para a salvação do povo escolhido. E essa é a verdade do Evangelho que Tito deveria pregar. E agora, a partir do verso 8, ele diz que esta palavra é fiel, que ele deveria pregá-la e como ele deveria fazer. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é como lidar com a verdade do Evangelho. Como lidar com a verdade do Evangelho. Em primeiro lugar, confesse o Evangelho para o bom proveito dos homens. Confesse o Evangelho para o bom proveito dos homens. É isso que o verso 8 nos ensina. Paulo começa dizendo, fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. O que ele quer dizer com isso? Essa é uma forma que Paulo usou em outras cartas, para dar ênfase naquilo ou que ele ia falar depois, ou que ele havia acabado de falar. Veja, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Em 1 Timóteo, verso 15 do capítulo 1, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele traz essa frase de transição para defender a veracidade do que ele vai falar depois, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas aqui no caso de Tito, ele usa essa expressão para falar daquilo que ele havia falado antes. Fiel é esta palavra. Qual palavra? Do que é que ele está falando? Se os irmãos se lembram, os versos 4 a 7 do texto são como uma declaração de fé que é trazida por Paulo aqui. É como se fosse um credo antigo. Uma fórmula que talvez era utilizada em momentos de batismo, em que as pessoas professavam a sua fé e assim eram batizadas. Era algo que provavelmente era declarado pela igreja em conjunto para falar no que é que a igreja crê. Era uma confissão de fé.
E por isso Paulo cita essas palavras e diz: esta palavra é fiel. Este credo, essas verdades contidas no credo, devem ser firmemente estabelecidas, porque esta palavra é verdadeira, é fiel. É um padrão de fé que resume as verdades do Evangelho. Por isso ela deve ser decorada, deve ser rememorada, deve ser declarada pela igreja. O que ele está querendo fazer aqui é enfatizar essas verdades. Tudo isso é a verdadeira doutrina do Evangelho, que Deus manifestou sua benignidade e seu amor, não por obras praticadas por homens, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Ele derramou esse Espírito Santo em nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que nós fôssemos justificados por graça e nos tornássemos seus herdeiros. Com isso ele resume o conteúdo da doutrina cristã, do que nós cremos a respeito da salvação. Mas mais que isso, ele enfatiza a importância desse conteúdo. É uma doutrina central da vida da igreja que deve ser constantemente lembrada, professada e atestada. Por isso, irmãos, o mesmo que nós vimos na semana passada se aplica hoje também. Nós não devemos desprezar as formulações credais ou as declarações de fé que nós como igreja professamos. O credo dos apóstolos, o credo niceno, a nossa confissão de fé. São todos resumos da fé cristã que nós recebemos dos nossos pais na história e por isso precisamos nos lembrar. Essa palavra é fiel. Nós professamos essas verdades, de que Deus Pai é todo-poderoso, que Ele criou os céus e a terra, que Jesus Cristo, seu Filho, é o nosso Senhor, que veio, se fez carne, viveu uma vida de obediência, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, que Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Confessar que nós cremos no Espírito Santo, que nós cremos na Santa Igreja, que nós fazemos parte, que nós confessamos que Cristo voltará e nós seremos ressurretos e viveremos eternamente com Ele. Verdades que nós também devemos nos lembrar e professar. Mas depois de atestar que essa palavra é fiel, ele diz para Tito: quero que no tocante a estas coisas, ou seja, esta palavra que foi trazida no restante do capítulo 3, faças afirmação confiadamente. Faças afirmação confiadamente. Essas palavras que são trazidas dessa forma para nós, trazem a ideia de que Tito deveria insistir com ênfase. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Ele usa palavras que são, em um certo sentido, redundantes, mas para mostrar a ênfase do que ele quer que Tito faça. Insista com ênfase nesse conteúdo. Pregue, ensine continuamente, é isso que você deve fazer. Fazer afirmação com confiança, insistir nesta palavra que é fiel. Paulo muitas vezes dá ênfase nas coisas que ele quer passar para Tito. Se os irmãos se lembram dos outros sermões, em diversas vezes ele falou que o propósito da pregação era a promoção da fé. Não foi nenhuma, nem duas, mas várias vezes Paulo faz isso ao longo do texto. Várias vezes ele fala que os falsos mestres devem ser evitados. Várias vezes ele fala que as boas obras devem ser praticadas. Várias vezes ele fala que a motivação das boas obras é a graça salvadora do Senhor. Ele faz isso no capítulo 1, faz isso no capítulo 2, faz isso no capítulo 3, e ele fala para Tito: você deve fazer a mesma coisa. Assim como eu estou enfatizando essas verdades, que muitas vezes parecem óbvias, mas são esquecidas por nós, você deve fazer o mesmo. Você deve fazer afirmação confiadamente, deve insistir na pregação dessas verdades. Ele deveria se afadigar nisso, não deveria se cansar de ensinar a verdade da salvação pela graça, e de que essa salvação nos leva à prática das boas obras. Ele não apenas diz isso para Tito, mas ele ensina isso para a igreja também. A igreja deve se acostumar a ouvir as mesmas verdades para a promoção da fé. E quando Paulo diz: quero que você faça isso, não é como se Tito tivesse a opção de fazer ou não. Mas Paulo utiliza aqui sua autoridade como apóstolo, como se ele estivesse entregando um documento oficial para Tito que deveria ser repassado. Uma carta oficial apostólica. E ele deveria repassar essa carta com fidelidade e garantir que todas essas informações contidas na carta fossem aplicadas na vida da igreja. É isso que Tito deveria fazer, sendo um ministro responsável por aquela igreja. E por quê? Por que razão? Faça essa afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Porque é que a doutrina do Evangelho deveria ser pregada firmemente, com insistência. Porque dessa forma, a igreja seria solícita na prática das boas obras. Mais uma vez, Paulo fala sobre boas obras aqui. A verdadeira doutrina de Cristo deve necessariamente nos levar às boas obras. É isso que ele está falando para nós. Então a primeira coisa que ele nos mostra é que nós devemos reconhecer a necessidade de ouvirmos continuamente a verdade do Evangelho.
Todos nós precisamos nos lembrar das doutrinas continuamente, porque nós temos a tendência de nos esquecer da graça, nos esquecer do que significa Deus ter nos salvado da nossa antiga condição. Você precisa continuamente aproveitar os meios que o Senhor te deu para se lembrar do Evangelho, se lembrar das implicações do Evangelho na sua vida. Essa é a minha função como pastor na igreja, lembrar continuamente dessas verdades que nos levam à prática cristã. E como nós vimos, o propósito disso é a prática das boas obras. Ele se refere aqui àqueles que têm crido em Deus. E a ideia do verbo utilizado por Paulo aqui é aqueles que começaram a crer, receberam a fé no passado, mas essa fé tem implicações contínuas na vida do cristão. Eles creem e continuam expressando as obrigações desta fé, mostrando que a fé, mais uma vez, não deve ser um momento único da nossa vida em que nós passamos a crer, mas a fé é um exercício contínuo do cristão. Lembre-se do capítulo 1, para que é que servia o ofício apostólico? Para promover a fé. A fé cristã precisa ser promovida, ela não deve ser estática. Uma vez que nós vimos a crer, nós precisamos promover e operar a nossa fé. E nós fazemos isso por meio da prática das boas obras. E aqui Paulo mais uma vez utiliza palavras que parecem redundantes. Ele diz que nós devemos ser solícitos na prática das boas obras. Aqui em português, essa palavra solícitos é a tradução de 2 termos usados por Paulo. E a ideia dele é que nós devemos ser cuidadosos em nos engajar. Nós não devemos apenas nos engajar na prática das boas obras. Nós devemos ser cuidadosos em nos engajar. Devemos usar todo o nosso esforço para que a prática das boas obras seja parte da nossa vida. Um exercício constante. É isso que Paulo está ensinando aqui. Boas obras são a prática natural da vida do povo de Deus. Uma vez que nós entendemos o plano da salvação, uma vez que nós entendemos que Cristo nos tirou de uma situação de escravidão no pecado, e nos fez agora membros do seu corpo, nos deu uma nova vida, entender isso nos leva necessariamente a sermos cuidadosos na prática das boas obras. Então o que Paulo está falando é que, além de reconhecer a necessidade que você tem de continuamente ser nutrido pela palavra, você também deve se esforçar em ser cuidadoso para praticar boas obras. Você deve acordar de manhã e pensar: de que forma eu vou me cuidar, eu vou me esforçar para viver a doutrina de Cristo Jesus. Você deve chegar à noite e perguntar: será que eu fui hoje solícito na prática das boas obras? Será que eu tive o cuidado de viver as doutrinas que Cristo me ensina a viver na minha vida? É nisso que nós devemos refletir. Nós temos sido solícitos, cuidadosos na prática das boas obras? Cristo nos chama a sermos diligentes nestas coisas. Só que além de dizer para nós que as boas obras são uma obrigação, porque de fato elas são, Paulo nos diz que essas coisas também são excelentes e proveitosas aos homens. As boas obras são excelentes e proveitosas aos homens. A prática das boas obras é algo bom para nós. Não é simplesmente uma obrigação que Deus nos dá, mas é algo bom. A ideia da palavra utilizada por Paulo aqui é de algo que não é apenas bom no sentido de eticamente correto, mas também é algo belo. Essa palavra era utilizada no contexto filosófico de Paulo daquela época para falar de algo que era bom, mas que também era agradável à vista, algo que era bonito de se ver. E as boas obras são assim também. São boas para nós, mas também são coisas belas, demonstram uma forma bela de se viver. Mas além disso, elas são proveitosas. Elas nos trazem benefícios. É útil para nós vivermos na prática das boas obras. É bem verdade, irmãos, que nós não fazemos isso simplesmente porque essas coisas são úteis. Nós não somos pragmáticos. Não é porque algo é benéfico que nós devemos fazer. Mas as boas obras que nós devemos fazer também são benéficas para nós. Trazem muitos benefícios para nós. Façam que nós vivamos de uma forma a obedecer à vontade de Deus e sermos por isso beneficiados. Só que vejam que a ênfase de Paulo aqui não é simplesmente dizer que a prática das boas obras é proveitosa para nós, mas ela é proveitosa aos homens. Lembremos-nos, irmãos, o grande propósito para o qual nós praticamos as boas obras, além de glorificar a Deus, é sermos testemunhas do Senhor onde nós estamos. Cristo disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós falamos diversas vezes sobre essa ênfase de Paulo aqui, ao longo de toda a epístola. Por que é que nós praticamos boas obras? Lá no versículo 10 do capítulo 2 ele diz: para ornar a doutrina de Deus.
No capítulo 3 ele diz que nós devemos ser corteses e mostrar prova disso para com todos os homens. A prática das boas obras é proveitosa sim para nós, mas principalmente para aqueles que veem as nossas boas obras, que veem o testemunho da igreja e que por isso podem conhecer o Evangelho, podem conhecer a Cristo Jesus e reconhecer o quanto o Evangelho pode transformar a vida das pessoas. Por isso, seja cuidadoso com a prática das boas obras. Não simplesmente porque você vai se dar bem com isso. É verdade, isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Mas pense como você deve ser uma testemunha do Senhor diante dos homens. Como é que você deve testificar do que o Evangelho fez com você na prática das boas obras. Lembre-se, você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Você, como membro da igreja do Senhor, deve ser cuidadoso em se esforçar para praticar boas obras. Não com o objetivo de simplesmente ser visto pelos homens para você ser glorificado, mas para que o Evangelho seja conhecido por aqueles que veem a sua vida. Então, em primeiro lugar, como lidar com a verdade do Evangelho? Como lidar com a verdade do Evangelho? Em primeiro lugar, confesse o Evangelho para o bom proveito dos homens. Confesse o Evangelho para o bom proveito dos homens. Confesse o Evangelho porque você precisa insistir nas verdades da fé, porque todos nós precisamos continuamente insistir e enfatizar as verdades da doutrina de Deus, mas também de forma a praticar essa doutrina para o benefício de todos os homens. Mas em primeiro lugar, nós devemos confessar o Evangelho para o bom proveito dos homens. Em segundo lugar, confesse, ou melhor, lide com o Evangelho, evitando os perigos do falso ensino na igreja. Evite os perigos do falso ensino na igreja. Se por um lado a verdadeira doutrina de Deus nos faz viver dessa forma que Deus nos espera, confessando a verdade do Evangelho para o benefício dos homens, Paulo agora vai nos mostrar como é que a verdadeira doutrina nos faz lidar com a falsa doutrina, com o falso ensino trazido na igreja. No verso 9 ele diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Paulo diz 4 coisas aqui que deveriam ser evitadas por aqueles que têm o conteúdo do Evangelho em si. Como é que eles deveriam lidar com aquilo que não é o verdadeiro Evangelho, do qual nós já temos falado em outros momentos também. E vejam que aqui Paulo não se preocupa em mostrar qual é o conteúdo dessas discussões, porque ele já havia feito isso lá no capítulo 1, versos 10 a 16. Ele diz que os falsos mestres eram aqueles que diziam que algumas coisas eram impuras, outras eram puras, e que nós deveríamos evitar essas coisas ou fazer outras coisas para sermos aceitos por Deus. Só que eles também ensinavam que aquilo que nós confessávamos sobre Deus não nos levava a uma boa prática da vida cristã, eram coisas separadas. Então Paulo neste momento não cita o conteúdo desses falsos ensinos, mas nós já vimos qual era esse conteúdo lá no capítulo 1, versos 10 a 16. Mas ele então diz que nós devemos evitar as discussões insensatas. Ele está falando aqui sobre debates inúteis, debates vãos, coisas que não trariam verdadeiramente proveito para o povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vemos hoje na nossa sociedade pessoas que valorizam a futilidade, valorizam aquilo que é inútil. Pense, por exemplo, na quantidade de pessoas que gastam horas do seu dia em vídeos curtos do Instagram ou do TikTok. Eu pergunto para esses irmãos, ou para essas pessoas que ficam nesses vídeos curtos, 15 minutos depois, eles se lembram daquilo que eles viram nesses pequenos vídeos? Muitas vezes, irmãos, nós damos ênfase para essas coisas na nossa vida, mas que não trazem proveito nenhum para nós. Nossa sociedade hoje valoriza a preguiça, a futilidade, aquilo que não traz proveito para nós. Talvez você já tenha visto alguém chegar na sua casa em determinado dia e falar: olha, eu coloquei um filme para assistir, mas só para passar o meu tempo. E com isso, irmãos, eu não quero dizer que nós não devamos, talvez um dia, descansar, tirar proveito assistindo algum filme e assim esvaziar a nossa mente, mas há pessoas que vivem por isso, que só fazem isso simplesmente por preguiça e futilidade, não aproveitam o tempo para crescer no conhecimento do Senhor, não aproveitam o tempo para ter benefício para si, mas valorizam a preguiça e a futilidade. E os vídeos curtos são isso, pessoas que gastam horas do seu dia, passando o dedo, passando vídeo, sem nenhum sentido. Da mesma forma, há discussões que podem ser iguais na vida da igreja. Muitas vezes nós temos discussões que também são inúteis na vida da igreja. Picuinhas, coisas pequenas que talvez poderiam ser facilmente evitadas por nós para o benefício da igreja, mas que são trazidos e por isso trazem problemas e divisões na igreja. Talvez você já tenha visto na internet alguém falando: nós não podemos chamar Jesus de Jesus, nós só podemos chamá-lo de Yeshua, porque em hebraico era o nome dele, nome não se traduz.
uma discussão inútil. Os autores do Novo Testamento diversas vezes usam o nome de Jesus em grego, não em hebraico. Por que nós deveríamos usar em hebraico? Ou então pessoas que ficam calculando quando é que o terceiro templo vai ser construído e o anticristo virá. Ou talvez quem será que é o anticristo? E essas pessoas geralmente também veem 3, 4 vídeos na internet, acham que já sabem tudo sobre esse tema e são dificilmente ensinadas. Discussões inúteis e frívolas, Paulo diz, devem ser evitadas. Em outros lugares das Escrituras, Paulo nos diz que a nossa palavra deve ser usada para edificação. Não deve ser usada para maledicência, para difamação e nem para coisas inúteis. Toda a oportunidade que nós temos deve ser usada para o benefício e para a edificação um dos outros. Reflita se as discussões que você tem na igreja, se os debates trazem edificação. Ou são simplesmente discussões frívolas e vãs, como Paulo diz aqui no texto. Mas ele também diz que nós devemos evitar genealogias. Se lembrem, os falsos mestres daquele contexto utilizavam as genealogias para tirar algum significado muito especial que trazia benefícios para eles. Só que o propósito das genealogias na Escritura não é mostrar para nós coisas ocultas que nós devemos buscar, mas é mostrar de que forma Deus ao longo da história preservou o seu povo para trazer o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao mundo. Eles também faziam discussões ou contendas a respeito da lei, querelas, discussões que não traziam o verdadeiro significado da lei, mas simplesmente traziam discussões como os fariseus faziam. E observem, irmãos, que Paulo não está dizendo que nós não devemos refletir sobre o significado da lei. Lá na epístola que ele escreve a Timóteo, ele diz que toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a educação na justiça. E quando ele diz que toda a escritura é útil para isso, ele inclui a lei. O problema é que os falsos mestres utilizavam a lei de forma equivocada para trazer uma vida e uma visão legalista para as pessoas, como nós vimos nos sermões passados. E esse tipo de discussão e de debate deve ser evitado na igreja. Todas essas coisas devem ser evitadas para que a vida cristã seja vivida em edificação. Tudo aquilo que atrapalha a edificação da igreja deve ser sumariamente evitado na vida da igreja. E a razão é trazida por Paulo aqui, porque não tem utilidade e são fúteis. Os falsos mestres eram infrutíferos, nós vimos isso. Eles não viviam uma prática de boas obras e por isso eles não edificavam a igreja. E simplesmente ficar nessas discussões inúteis não traria nada de edificação para a igreja. Por isso aqueles que conhecem a verdadeira doutrina precisam evitar todas essas coisas. É assim que nós lidamos com a verdadeira doutrina do Evangelho. Mas Paulo também diz que nós devemos evitar o homem faccioso. Não simplesmente os falsos ensinos que ele traz, mas também o próprio falso mestre, se ele continua na sua prática equivocada. Mas ele diz que nós devemos fazer isso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. A palavra utilizada quando ele fala sobre o homem faccioso é literalmente o homem herege. Aquele homem que se apega aos falsos ensinos e que por isso causa divisões na igreja. Aquele homem que não está preocupado com a unidade, com o bem-estar do povo de Deus e por isso utiliza dessas discussões inúteis para trazer divisão. Esse homem deve ser, em primeiro lugar, admoestado. Exortado com o verdadeiro ensino, porque a igreja deve demonstrar amor pelas pessoas. Muitas vezes nós temos a tendência de sermos muito rápidos em abandonar as pessoas. Mas é nossa função como igreja, tanto os líderes como os irmãos, de admoestar, de exortar, de tentar convencê-lo do seu erro, para que ele seja ganho novamente para Cristo e abandone o falso ensino. Mas se depois de uma e outra vez isso não acontecer, esse homem deve ser evitado. E a ideia de evitar esse homem aqui traz a ideia de um processo jurídico mesmo, que a igreja tem autoridade para fazer. O processo que culmina na excomunhão. Aquele que continua trazendo malefícios para a igreja e que atenta contra a santidade e a unidade da igreja deve ser excomungado da igreja, porque Deus preza pela unidade e pela pureza da sua igreja. O objetivo da igreja é sim ganhá-lo para Cristo, mas se ele continuar insistindo nos seus erros, ele deve ser excomungado. Em diversos momentos, Deus demonstra o amor que ele tem pela unidade da sua igreja. Se nós lermos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vemos que Deus compara a instituição da igreja como um grande corpo, um templo, e que por isso não deve ser dividido. Ele diz que a obra no corpo do Senhor é como se fosse uma lavoura, um planta, outro colhe, por isso não deve haver divisões na igreja, porque todos pertencem ao Senhor. E uma vez que ele ama a sua igreja, as divisões devem ser evitadas. E quando o falso ensino começa a se propagar, ele também deve ser evitado e expulso da igreja. Vejam, por exemplo, o que Paulo fala em Romanos capítulo 16, verso 17.
Romanos 16, verso 17, pouco antes de concluir sua carta, ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Afastai-vos daqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. A doutrina cristã é algo sério. Não pode ser banalizado. E aqueles que atentam contra a verdadeira doutrina do Evangelho, depois de admoestados, se continuarem nos seus erros, devem ser excomungados. E o nosso Jesus ensina isso também. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 18, fala sobre aqueles que são impenitentes na igreja. Ele fala especificamente sobre o contexto em que alguém peca contra outro irmão, em Mateus capítulo 18, e diz de que forma nós devemos proceder. Mateus 18, a partir do verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Esse é o objetivo, ganhar o irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se depois de tantas tentativas dos membros da igreja, dos líderes da igreja, isso não acontecer, ele deve ser desligado da comunidade e da comunhão da igreja. Logo depois, Cristo vai falar que a igreja tem o poder das chaves, justamente nesse sentido. Se um homem permanecer nos seus pecados, a igreja o considera impenitente, por isso ele está desligado do reino dos céus. Mas se ele se arrepender, confessar os seus pecados, a igreja tem a autoridade de readmiti-lo para fazer parte do povo de Deus. E o versículo 11 nos mostra a razão disso tudo. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Essa pessoa está em perversão, de forma que ela vive continuamente na prática do pecado, porque o falso ensino leva a pessoa a pecar, a viver continuamente a prática do pecado, de modo que ela mesma se condena. Não é simplesmente a igreja que condena o pecador impenitente. É o pecador impenitente que afirma a sua condenação e a igreja simplesmente a reconhece e diz: olha, você está condenado pelas suas próprias obras, pelas suas próprias práticas. A igreja nada mais faz do que reconhecer a situação que o próprio impenitente se colocou. Por essa razão, irmãos, a segunda forma como nós devemos lidar com a verdade do Evangelho é evitando os perigos do falso ensino na igreja. Evite os perigos do falso ensino da igreja. Observem o que Paulo fez ao longo do texto. Este texto nada mais é do que uma conclusão natural dos versos anteriores. Ele falou sobre a prática das boas obras, ele falou sobre a base da prática das boas obras, que é uma vida cristã baseada na graça de Deus que nos salvou, e depois ele fala: essa verdade deve ser firmemente atestada. Devemos insistir nela, para que a fé das pessoas seja promovida. Mas aqueles que não contêm essa doutrina, não mantêm a doutrina na sua vida, devem ser evitadas depois de admoestadas. Se eles não abandonarem o falso ensino, permanecerem infiéis, distantes daquilo que é o verdadeiro ensino da palavra do Senhor, eles devem ser evitados. Concluindo, irmãos, nós vimos qual deve ser a reação esperada da igreja diante da recepção da verdade de Deus. Nós recebemos a verdadeira doutrina de Deus, ela é continuamente pregada para nós. Nós conhecemos o conteúdo do Evangelho, e o que Paulo nos diz é que a verdadeira doutrina deve nos levar a confessá-la publicamente, porque ela é fiel, e devemos insistir nela. A verdadeira doutrina deve ser continuamente insistida por nós, na nossa vida como igreja. Mas além disso, nós devemos nos preocupar com essa verdadeira doutrina, porque ela nos leva à prática das boas obras. Nós devemos ser solícitos e cuidadosos na boa prática das boas obras. Mas além de nós termos o cuidado de vivermos a prática das boas obras, nós também recebemos os benefícios dessa obediência. Ela é benéfica para nós, mas é acima de tudo benéfica ao próximo, que por meio do testemunho da igreja é levado a crer e confiar no Evangelho de Cristo Jesus. Mas por outro lado, nós também vimos que quando nós nos apegamos à verdadeira doutrina, nós evitamos os perigos da falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, além de ser inútil e vã, como nós vimos, ela também traz sérios problemas para a igreja. Ela quebra a unidade da igreja. E por isso a igreja deve lidar para que isso não aconteça. Como então lidar com a verdade do Evangelho? Em primeiro lugar, confesse o Evangelho para o bom proveito dos homens. Confesse o Evangelho para o bom proveito dos homens. Mas em segundo lugar, evite os perigos do falso ensino na igreja. Evite os perigos do falso ensino na igreja.
Nesse período de peregrinação que nós temos como igreja, nós somos chamados a proclamar essa palavra que é fiel. Ela é o alvo, o objetivo da nossa testificação, do nosso testemunho como igreja. E nós devemos confessá-la, tanto com a nossa boca, como também com a nossa vida. Ensinando o evangelho, mas também evitando o falso ensino e os seus perigos. Mas nós fazemos isso com a esperança do dia em que aquele que é o verbo, a verdadeira palavra fiel, se manifestar e retornar para nos salvar. Nesse dia a palavra fiel estará diante de nós e não haverá mais perigos do falso ensino. A igreja desfrutará plenamente da unidade com Cristo Jesus. O veremos como Ele é. Como nós vimos nesta manhã, o grande objetivo que é vermos a Cristo Jesus se concretizará. E essa verdade que nos traz esperança é a verdade do Evangelho, a palavra fiel que nós recebemos e devemos pregar.